Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de agosto de 2026. S-400 russo é destruído em Krasnodar. S-400 é um sistema de defesa antiaérea da Rússia. Mais de um, na realidade, é uma plataforma de S-400 que foi destruída aí na província de Krasnodar. Novos mísseis balísticos atacarão Moscou. São os mísseis que estão sendo desenvolvidos pela Ucrânia. Operação ucraniana chamada Molotka desmaga frota paralela russa. E terror russo deixa mortos e destruição. E os poloneses protestam contra crimes de ódio, principalmente os crimes de ódio acontecidos na Polônia contra os ucranianos. Neste vídeo nós vamos revelar o ataque cirúrgico contra sistemas S-400 na província de Krasnodar, e a iminente prontidão dos mísseis balísticos FP-9 ucranianos para atingir alvos em Moscou e o avanço avassalador da Operação Molotka, que já atingiu, vocês imaginem só, ela 218 embarcações, ou seja, navios ou petroleiros, que é a maioria, ou navios que carregam cereais, por exemplo, grãos, a maioria, né? E elas foram atingidas no Mar Negro e no Mar de Azov. A maioria no Mar de Azov. 218 é um número grande. Não é qualquer um que aguenta isso. E a Rússia não está aguentando essa perda. São milhões de dólares, né? Também trazemos o balanço dos violentos bombardeios russos contra alvos civis em Odessa, em Kiev e Kharkiv, além dos grandes protestos na Polônia em solidariedade aos ucranianos após o avanço de crimes de ódio cometidos por alguns poloneses de grupos nazi-fascistas, neofascistas. Inscreva-se no canal agora mesmo, você que não é inscrito. Aqui é o canal da verdade, você vê somente fatos que de fato aconteceram. Peço a todos que deixem o like, compartilhem esse conteúdo estratégico, comentem abaixo sua análise sobre a superioridade tática demonstrada frente aos invasores russos. Vou falar primeiro do S-400, né? Os drones ucranianos realizaram um ataque de alta precisão contra uma plataforma de lançamento de mísseis antiaéreos S-400 Triumph. É o modelo mais avançado do S-400. A ação estratégica ocorreu na noite de 8 de agosto, na região de Krasnodar, dentro do território da Rússia, na província de Krasnodar. A operação foi executada poucas horas após o sistema russo ter disparado mísseis contra o território ucraniano. O anúncio oficial foi feito pelo comandante das Forças de Defesa de Sistemas Não Tripulados na data de ontem, 09 de agosto. O comandante Robert Braud, que é conhecido como Madiar, confirmou que a plataforma russa havia lançado 6 mísseis na manhã daquele mesmo dia. Após o impacto dos drones de longo alcance, a posição do S-400 na localidade de Gelendzhik ardeu em chamas por 3 horas seguidas, registrando explosões secundárias causadas pelo mau funcionamento do equipamento, que ele foi danificado, mas foi atacado pelos ucranianos também. O sistema S-400 ele foi originalmente desenvolvido pelos russos para missões de defesa aérea de longo alcance. No entanto, devido à escassez momentânea de mísseis interceptadores na linha de frente, a Rússia passou a adaptar essa estratégia tecnológica para realizar operações ofensivas contra o solo. Especialistas confirmam que esses mísseis modificados são menos precisos, mas representam uma ameaça cruel contra a infraestrutura civil em áreas densamente povoadas. E também foram eliminadas completamente 2 estações de radar cruciais para a Rússia na região de Rostov. A destruição sistemática destes radares reduz drasticamente a capacidade de Moscou de controlar o espaço aéreo. Isso abre corredores livres para a aviação e para novos ataques ucranianos contra alvos militares e logísticos em solo russo. Além disso,
3 embarcações integradas à frota russa foram localizadas e severamente atacadas no Mar Negro. Essas são 3 embarcações da Frota das Sombras, que carregam o petróleo sancionado. Entre os alvos atingidos nessa frente marítima constam um petroleiro e 2 navios de carga de grande porte. Veja uma coisa, naquela contabilidade de 218 que eu falei no início, embarcações que foram atingidas, ou foram a pique, ou foram seriamente danificadas, que não conseguem mais se movimentar pelo mar, essas 3 não estão computadas. Então, essas 3 de 218 seriam 221 no total. Essas embarcações foram declaradas oficialmente como alvos militares legítimos desde o dia 1º de julho. Enquanto isso, novos mísseis balísticos atacarão Moscou. Os novos mísseis balísticos de fabricação ucraniana estarão prontos para o combate até outono próximo. Outono está aí já. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou que os mísseis em desenvolvimento pela empresa ucraniana Firepoint entrarão em operação num prazo estimado de 2 a 3 meses. O modelo conhecido como FP7 está na fase final de certificação oficial pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. Todo o processo burocrático e técnico deve ser concluído de forma definitiva ainda dentro desse mês. A fabricante Firepoint também trabalha no desenvolvimento do míssil balístico FP9. O FP9 possui um calibre muito maior e capacidade técnica comprovada para atingir alvos militares estratégicos, inclusive diretamente na própria Moscou, a capital da Rússia. Zelensky ponderou que o uso em larga escala depende do fornecimento também de componentes específicos, porque algumas das peças que demandam para a fabricação dependem do exterior, que já estão encomendadas para o exterior. Como a Ucrânia não está sancionada, eu acho que não vai haver muito problema com isso. A meta declarada pela empresa Firepoint é realizar a primeira interceptação real e bem sucedida de um míssil desses, agora do FP7, no outono agora de 2026, e já com mais mísseis à disposição, que eles já estão sendo fabricados na realidade. E a FP9 em 2027. Vocês vejam uma coisa, eles já atiraram com esses mísseis em algumas outras regiões, já aconteceu, mas eles agora estão fazendo a homologação dele de melhorias, de melhorias tecnológicas nesses mísseis. Então, é uma outra homologação agora que está sendo feita. Eles, na realidade, já foram usados, inclusive, a longa distância, a 2.000 quilômetros, lá na região do Bascorcostão, entre outros, Eles do Tataristão também, eles já foram usados. Existe uma operação do exército ucraniano chamada Molochka, que esmaga a frota paralela. Essa que já destruiu 218, ou melhor, 221 embarcações da frota russa no Mar Negro e no Mar de Azov. Esses dados oficiais são consolidados e divulgados pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Esses ataques fazem parte da chamada Operação Molochka, iniciada em julho para sufocar as linhas de suprimento da Rússia e também a exportação de petróleo, a exportação de grãos também. O objetivo central dessa grande campanha marítima é apertar o cerco tático ao redor da península da Crimeia ocupada, bem como também o trânsito desses aviões cargueiros russos e também petroleiros dentro do Mar Negro e no Mar Báltico também eles estão sendo atacados. Desde o início da Operação Molochka, que começou em 6 de julho, as forças ucranianas atingiram um total impressionante até a data do dia 8 de 218 embarcações. Como eu relatei mais 3 agora, então já são 221 embarcações. Desse total acumulado, contando essas 218, 134 embarcações operavam no Mar de Azov, lá que foram destruídas, e 84 navegavam nas águas do Mar Negro. Os ataques cirúrgicos realizados durante o mês de agosto foram executados de forma coordenada por 3 unidades de elite ucraniana. A ação envolveu diretamente a Brigada de Pássaros de Madiar, a Brigada K2 e o Experimente, e também um regimento chamado Experiente, Regimento de Ataque. O Comando Militar confirmou em nota oficial que as missões da Operação Molochka continuam por tempo indeterminado. A intensificação dessas operações de drones de longo alcance
visam cortar em definitivo as rotas logísticas das tropas russas e também prejudicar sensivelmente as exportações de óleo bruto da Rússia. Enquanto isso, o terror russo deixa mortos e destruição. Ataques terroristas russos nas últimas 24 horas de ontem deixaram um rastro de pelo menos 13 mortos e 90 feridos em várias regiões da Ucrânia. A Força Aérea informou que conseguiu abater 174 drones do tipo Shahed e 5 mísseis Banderol durante a noite. Apesar da alta taxa de interceptação, mísseis e drones russos conseguiram atingir 22 alvos civis e de infraestrutura. Os destroços dos projéteis abatidos provocaram incêndios e estragos severos em 6 localidades distintas. Muitos mísseis disparados pelos russos erraram os alvos planejados devido à interferência pesada dos sistemas ucranianos de guerra eletrônica. O bombardeio noturno teve como foco principal a região de Odessa, no sul do país, mas também a região de Kiev sofreu impactos e também entre outras localidades. A Ucrânia vai ter muitas dificuldades agora, durante um certo tempo, porque não vai receber, por enquanto, os mísseis Patriot, por causa da guerra no Irã, que tornou escasso esse produto que os americanos passaram a usar em grandes quantidades. Vou tratar isso no próximo vídeo. Assistam, é muito importante vocês verem a tendência e o rumo dessa guerra e o fornecimento dos americanos para a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, os poloneses protestam contra crimes de ódio. Cidadãos poloneses saíram massivamente às ruas em 22 cidades para protestar contra crimes de ódio voltados a ucranianos. Manifestantes se reuniram em grande número no dia 9 de agosto para contestar o aumento da violência verbal e física contra as minorias ucranianas. Os protestos ocorreram em grandes centros urbanos da Polônia, incluindo a capital Varsóvia, Cracóvia, Lublin e Breslávia, entre outras. Os atos públicos foram organizados pelos Comitê Polonês para a Defesa da Democracia, uma renomada organização não governamental. O objetivo central do movimento é criar uma barreira civil contra a discriminação baseada em nacionalidade, idioma ou aparência. Durante as marchas de 9 de agosto, voluntários distribuíram milhares de adesivos com a frase "Não sejam indiferentes". A população foi incentivada a colar esses símbolos em vitrines e lojas e empresas para sinalizar que os cidadãos ucranianos estão seguros na Polônia. Este evento sucedeu um grande ato realizado em Varsóvia, que foi realizado também no dia 7 de agosto, sob o lema "Minha Polônia não agride, insulta ou incita". Na ocasião, os organizadores entregaram ao governo uma petição formal contendo mais de 11 mil assinaturas exigindo segurança. Um dos estupins para a manifestação foi um ataque brutal acontecido na localidade de Wrocław, no dia 26 de julho, contra um jovem casal ucraniano. A polícia polonesa confirmou em relatório oficial que as vítimas foram agredidas unicamente em função da sua nacionalidade ucraniana. Dados oficiais indicam que a polícia recebeu 180 denúncias formais de crimes de ódio contra ucranianos apenas no primeiro semestre de 2026. Esse número representa um avanço estatístico de mais de 30% em comparação direta com o mesmo período do ano anterior. Analistas apontam que a desinformação russa atua para desgastar as relações diplomáticas de boa vizinhança entre a Ucrânia e a Polônia. Para concluirmos, as ações contundentes demonstradas nesse balanço deixam claro que a Ucrânia mantém a iniciativa estratégica, continua mantendo a superioridade tecnológica na destruição das defesas aéreas russas e o estrangulamento de sua frota paralela. A iminente chegada de mísseis FP-9 e FP-7 mudará o patamar do conflito, levando a resposta militar diretamente ao coração do território russo. Mesmo distante do terror contínuo disparado contra alvos civis e das tentativas de desinformação para romper alianças na Europa, a resistência ucraniana segue firme, armada e com apoio civil internacional inabalável. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência.